senhoritas e senhoritas, indecisos e indecisas. Está começando mais um vídeo do canal e o tema de hoje é figura de linguagem. Então, roda a vinheta. Figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo e são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, são classificadas em figuras de palavra ou semântica. Ironia. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Temos também a sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, como por exemplo, com aqueles olhos frios disse que não gostava mais da namorada. A frieza está relacionada ao tato e não à visão. E temos também a perífrase. A perífrase, também chamada de antonomasia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Por exemplo, o rugido do rei das selvas pode ser ouvido a uma distância de 8 km. Poderia ter dito que o rugido do leão pode ser ouvido a uma distância de 8 km. Temos também as figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Por exemplo, a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão, como por exemplo, quase morri de estudar. Personificação. Personificação ou prosopopeia é a atribuição de sentimentos ou qualidades humanas aos seres irracionais, como por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Antítese é o uso de termos que têm sentido oposto por natureza, como por exemplo, sou teu céu, sou teu inferno, sou teu tudo, sou teu nada. Paradoxo representa o uso de ideias que têm sentido opostos e não termos, como por exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isto é bom. Gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem em ordem crescente, clímax e decrescente, anticlímax. Como por exemplo, eu tô calma, eu tô mais ou menos, eu tô muito nervosa. Temos também a apóstrofe, que é a interpelação ou chamamento com ênfase. Como por exemplo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele vai me matar. É o fim. Temos também a figura de síntese ou construção, que interfere na estrutura gramatical da frase. Como, por exemplo, elipse. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Por exemplo, saímos cedo do trabalho. Neste exemplo, temos a elipse do pronome pessoal nós. Polissíndeto. O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. Por exemplo, há 2 dias meu telefone não fala, nem toca, nem ouve, nem tuge, nem muge. Assíndeto. O assíndeto representa a omissão de conectivos, sendo o contrário do polissíndeto. O anacoluto. O anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Com isso, tem-se a impressão que algum termo ou expressão ficou solto. Por exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Na verdade, poderia ter dito, parece que eu estou ficando zonzo. Pleonasmo. O pleonasmo é o uso de 2 palavras que contêm o mesmo significado. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora e entrar para dentro. Anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de uma forma regular. Por exemplo, estou com falta de médico, falta de medicamento, falta de tempo, falta de verba. Repete várias vezes. Temos também as figuras de som ou harmonia, que estão diretamente relacionadas à sonoridade das palavras, como por exemplo, a literação. A literação é a repetição de sons consonantais, como por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A paronomasia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Por exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro significa um homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Onomatopeia. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que indicam som, como por exemplo... Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos. E é isso aí. Até a próxima. Play these little games, acting all okay. Today,
sleep.